Hoje nós vamos conversar sobre um livro gigante. Não só pelo tamanho, mas pela sua importância, pela qualidade que nos é entregue aqui através da pena do grande autor Charles Dickens. Nós vamos conversar a respeito de David Copperfield, esse grande romance ali da era vitoriana. Por isso, pessoal, pega aí se acomode no sofá, pega o seu chá, pega o seu salgadinho, os seus cebolitos, sua pipoca, porque hoje vai ter bastante coisa pra gente conversar aqui e vou lançar mão de um jargão que era muito conhecido da galera dos anos 80 e 90. Senta que lá vem história. Vamos lá? Vamos lá. Refúgio Eremita com vocês. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sou o Michael e esse é o Refúgio Eremita. Estamos de volta agora com um livro, depois de um longo inverno, porque quando a gente tem muita gente em casa, é difícil parar para gravar. Quem tem filho sabe. Quem tem andança durante todo o dia pela casa, sabe como é que é difícil parar para se concentrar e gravar, né? Além da rotina, né? Frenética, enlouquecedora e estressante que nós temos dioturnamente. Mas eu não poderia adiar o nosso compromisso aqui. Já tem um tempo que a gente não faz livro, né? E esse aqui já foi lido faz um tempo. Como eu já comentei com vocês, a obra David Copperfield já foi lida no primeiro semestre e eu preciso falar com vocês sobre esse livro. Precisamos conversar, precisamos recomendar. Aliás, uma bela porta de entrada para você aí que está interessado em começar nessa imersão em clássicos da literatura universal, apesar do tamanho dele, é uma excelente porta de entrada para quem quer começar. Escrita fácil, escrita envolvente, um livro cativante, um livro que vai te trazer várias sensações, desde do carinho, do amor, da tristeza, da empatia, da repulsa, ojeriza, vontade de dar soco, de vontade de bater em certas pessoas aqui, revolta, sentimento de injustiça, às vezes até você querendo entrar lá no mesmo lugar que estão os personagens conversando, porque aqui essa é a capacidade, esse livro aqui ele tem a magia. Não é à toa que existia um ilusionista na década de 80, 90, que tinha esse nome aqui, ó. E as pessoas, quando falam desse livro, acham que nós estamos falando do mágico ilusionista, mas não. O ilusionista, ele se apropriou desse nome porque ele percebeu, quando leu esse livro, com certeza, que esse livro tem mágica. Ele traz magia, ele traz algo diferente. Até porque ele tem um formato diferente que era inovador, que começou lá com esse senhor aqui, Johann Wolfgang von Goethe, que é com esse livro aqui, ó. Esse foi o primeiro, pioneiro, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Esse livro aqui é o considerado o primeiro livro daquele gênero romance de formação, Bildungsroman, aqui. E Charles Dickens fez o seu romance de formação. Adotou esse estilo para trazer essa obra que por muitos é considerada a obra magna do autor. Pelo menos em tamanho, acredito que seja. Apesar de terem outros livros que também são robustos como esse, o David Copperfield, sem dúvida nenhuma, é o maior. É o maior. Inclusive, predileto de muita gente. O próprio Lev Tolstói, ele faz aqui um comentário
nessa edição da Clássicos Zahar, que é o maior feito do maior romancista de todos. Então, Tolstói falando que Charles Dickens era um dos maiores romancistas de todos. De fato, a gente pode colocar o Charles como um dos mais importantes. No caráter para o acesso à leitura do Charles Dickens, eu posso carimbar, chancelar essa alcunha de o maior, porque sim, Charles Dickens ele tinha uma capacidade de acessar qualquer lugar que ele adentrasse com o seu livro. Isso não tem como negar. O livro ele consegue atender, alcançar de maneira efetiva e eficiente qualquer público. Uma vez que muitas obras, inclusive algumas recebeu críticas, porque às vezes aquela escrita mais popularesca, o David Copperfield, ele é um romance do povo, um romance do cotidiano do povo inglês. Então isso causou essa identificação às pessoas que tiveram contato com as obras do Charles Dickens. Por isso que ele é assim um dos maiores e populares e que vendeu bastante, ainda vende até hoje, né? Nós temos aqui duas traduções usadas, né? Nós lemos nessa da Penguin, que é a mesma tradução lá para quem tem ou já ouviu falar daquela edição da Kozak Naif, é a mesma tradução, é o mesmo conteúdo, com prefácios, tudo igual. Tradução de José Rubens Siqueira. Uma tradução muito boa, eu gosto, apenas pontuo ali preferências de algumas coisas, né? Por exemplo, algumas coisas aqui poderiam não ser traduzidas, por exemplo, nomes, que poderiam ser preservados como nome mesmo, que eu não gosto quando o tradutor opta por aportuguesar os nomes. Eu não gosto. Então aqui às vezes tem alguma coisinha nesse sentido, mas também em outras não. Por exemplo, tem um cachorrinho aqui no livro de uma personagem que vai aí povoar alguns capítulos da obra. O cachorrinho, o nome dele era Jip. Jip. E aqui ele manteve o nome Jip. E na outra edição que eu tenho, por exemplo, aqui no Bruno Gambaroto, ele fez tudo que eu gostei na tradução, que é preservar os nomes bonitinhos, sem aportuguesar, só que na hora do cachorro ele botou o nomezinho portuguesado aqui, que é Ganinho. Beleza, tudo bem, vai. É uma questão, uma chatice minha, mas já que é daquele jeito, tinha que ser sempre seguindo a mesma coerência da tradução. As duas traduções são muito boas, eu gostei bastante delas. Eu tenho uma pequena inclinação para preferir essa daqui, tá? Apesar de o livro não sobreviver ao meu manuseio de maneira eficiente. Esse aqui sofreu comigo, tá? Ele descolou, eu não sei porquê, ó, acabou rasgando. É uma edição excelente porque tem as ilustrações originais, é muito bonito o livro, tem muita nota de rodapé, isso ajuda. As ilustrações são bonitas pra caramba, por exemplo, aqui ó, temos, só pra vocês verem o traço, é muito comum esses traços aqui nas obras do Dickens, tá? A ilustração é sempre nesse nível, assim, nesse estilo. Traço com, parece que é uma lápis, né, um nanquim. Aqui é uma cena que ele tá vendo a mãe dele, que acabou de ter um bebê, amamentando. Mas vamos lá, começando aqui essa história. O livro, ele é mágico. O livro, ele tem essa magia, por quê? Ele é contado a partir de uma perspectiva múltipla, tanto dos depoimentos que trazem a memória do próprio protagonista, que aqui é o livro que o David contará a sua história para as pessoas. David, através da pena de Charles Dickens, contará a história de sua vida, desde o seu nascimento. O primeiro capítulo é emblemático da obra, que praticamente todo mundo que fala do livro lhe fala desse capítulo primeiro, que é o do nascimento. O título é bem simples, Nasço. Exatamente. David nasce. Ué, mas como é que David vai contar que ele nasceu?
e lembrar de coisas que ele nasceu. Aí nós entramos num aspecto daquela suspensão de descrença, né? Temos aqui o aspecto mágico de ele coloca como pessoas ao redor dele contando como ele nasceu. Em vários momentos mostra ele contando, ou seja, há um trânsito aí de depoimentos e de lembranças. E ele tem aí um HD gigante, né? Para armazenar toda essa lembrança. E ele mesmo fala isso no prefácio do livro, que ele tem essa capacidade incrível da lembrança, né? Agora eu não vou encontrar, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui um ponto, eu vou ler aqui que eu achei. Então, tem um pedacinho que ele comenta lá nos primeiros capítulos, ele fala assim: se por qualquer coisa que eu ponha nesta narrativa vier a parecer que fui uma criança muito observadora, ou que, como adulto, tenho uma forte lembrança de minha infância, eu, sem dúvida, admito ambas essas características. Ou seja, ele já se arvora dessa capacidade de retenção de uma memória mágica, exemplar e espetacular. E esse romance é um romance simples. Não tem nada assim, ó, meu Deus, quantas entrelinhas, quantas coisas que nós possamos aqui ruminar durante a leitura. É um livro fácil, intencionalmente, mas ele é fácil de ler. Ele é fácil para você assimilar o que está acontecendo. Não tem mistério. Ele é fluido. Ele tem a magia de contar a história, mesmo ele sendo fácil esteticamente, vai te fazer se identificar em muitos momentos com vários personagens, várias atitudes, várias cenas, e pode ter toda certeza, você não vai passar incólume a emoções grandes durante a leitura. Existem aqui capítulos emblemáticos da obra, onde você lendo aquilo parece que você está com teletransporte naquele lugar, com a sua lente registrando cada cenário, diálogos. Nós vamos conversar um pouquinho aqui de alguns personagens e também algumas cenas que são emblemáticas durante o livro. Eu não sei como é que vai ser, porque eu gostaria muito de usar meu poder de síntese, mas eu não tenho tanto esse poder. Eu sou o famoso divagador. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu gosto de deixar a câmera aberta e a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? Uma coisa, sim, que a gente pode perceber, como ele foi um romance escrito ali na década de 1850, nós estamos falando de uma época, século XIX, pós-iluminismo, Revolução Francesa, que refletiu e acabou respingando a ideia do iluminismo por todo o Ocidente. E esse livro, ele é um reflexo, é uma herança de um pensamento iluminista, humanista também, né? Porque em nenhum momento a gente vê o personagem fazendo algum tipo de apelo ao sobrenatural, um apelo à providência, ao Deus Criador, como acontecia em séculos anteriores. Nós aqui não temos um exemplo, por exemplo, quando Homero, quando começava os seus poemas, Ilíada, Odisseia, sempre pedia aquele favor das musas para que trouxesse a inspiração, para que ele declamasse a história da Ilíada e da Odisseia, que são obras, a princípio, não escritas. Eram obras que surgiam nas palavras declamadas dos aedos dos as pessoas que ficavam ali nas praças e declamando a história. E, claro, em algum momento isso precisaria ser registrado para papel. Aqui não, aqui a gente percebe o David contador, Charles Dickens, David muito autossuficiente
da sua trajetória e da sua capacidade como ser humano. Ou seja, uma força interior, uma potência antropológica que faz com que as coisas funcionem. Tudo depende de como essa pessoa vai encarar cada desafio. E o livro é repleto de desafios durante a trajetória do David. David nasce de uma maneira muito peculiar, já um parto diferente e raro, porque ele nasce empelicado. O que é empelicado? Empelicado é a criança quando ela nasce com o saco amniótico ainda fechado, nasce tudinho, sai inteiro dentro daquela bolsa, né, que o bebê fica. E naquela época as bolsas tinham valor de mercado. Acredite se quiser, as pessoas negociavam essas bolsas. E o nome de David também tem um valor aqui, porque David é essa alcunha mesmo do conquistador, do que foi nascido, colocado para reinar, né? O nome David tem o seu emblema, o seu símbolo. E o livro ele tem diversos símbolos, principalmente nos nomes dos personagens, que já denotam toda a personalidade de cada um. Daria pra gente fazer um estudo só dos nomes dos personagens que o Dickens traz aqui. Mas para não ficar muito longa a nossa conversa, até porque ainda temos bastante coisa para conversar, fique sabendo que cada nome foi colocado estrategicamente para retratar as personalidades dos personagens que recebiam os nomes que ali atendiam, né? Pois bem, David nasceu de uma mulher pura, jovem, bonita, que é a Clara Trotwood, ou a Clara Copperfield, que nesse momento já é viúva, porque o garoto sequer conheceu o pai, acabou falecendo precocemente. E o Copperfield, ele tinha ali uma condição financeira bacana, e deixou essa herança para Clara, que tinha uma governanta, uma ajudante, que é a também Clara Pegotti. A Clara Pegotti vem de uma família humilde e essa mulher, ela vai ser talvez uma das figuras mais importantes na trajetória do David, juntamente com uma outra tia que o David tem, que vai aparecer mais para metade do livro, que é a Betsy Trotwood. A Betsy que é a irmã da Clara. Ah, gente, uma coisa que é importante a gente fazer aqui, o livro ele tem muitos personagens, eu posso aqui de cabeça elencar pelo menos uns 20 que são muito importantes para o enredo. Então é bem comum esse tipo de romance de formação, essa enormidade de personagens, tá? Então, para que você não se perca, às vezes, não é muito difícil de você memorizar cada um. Não é como um romance russo que acaba confundindo a nossa cabeça muitas vezes, porque cada hora a mesma pessoa no russo acaba sendo chamada por nomes diferentes, ou pelo patronímico, ou pelo apelido, enfim. Então, aqui não, é bem certeiro. O nome dele é isso e isso acabou, tá? As duas Claras cuidam do David até ele ficar garotinho. E chega um momento que a mãe do David acaba se casando. E aí começa a jornada do David de fato. Por quê? Esse padrasto que o David vai conhecer e conviver é um cara extremamente mau. Ele e a irmã, que é o senhor e a senhorita Murdstone. Murdstone também já denota algo bem lamacento, pedregoso. Então esse nome Murdstone é bem característico. E esse cara é um oportunista, ele queria se dar bem, ele é um cara que veio da aristocracia, empresário de uma fábrica, né, de envasamento de vinho, garrafa, né, essas coisas. E ele viu a oportunidade de casar com a Clara e a Clara acabou ali pela oportunidade que tem ali. À época você casava muito por essa questão da conveniência, questão do dinheiro.
a oportunidade ali de você criar um status social e em detrimento do sentimento, né? O Sr. Murdstone olhou essa oportunidade porque para ele, para a imagem dele é importante ter uma cônjuge, né? E a Clara acabou sendo ali cercada por suas garras sedutoras e acabou cedendo em submissão ao Murdstone. E essa submissão acabou sendo tão absurda que, é claro, acabou tendo vários problemas, até para enxergar muitas vezes a verdade que acontecia na rotina deles, principalmente porque Murdstone desprezava David, fazia com que David fosse extremamente maltratado. É uma violência psicológica e física absurda sem o menino ter nenhum tipo de culpa de nada. E isso desencadeia, assim, maus tratos, desencadeia em umas situações horrorosas. E a pobre Clara, totalmente impotente, não fazia nada, porque ela acabava acatando aos costumes e as maneiras com que o Sr. Murdstone tratava o seu filho. E o menino acabou sendo muito machucado por isso, e a infância dele foi muito dura. Tem uma cena, inclusive, muito triste, que é emblemática e já começa a vir o caráter da mágica do livro, que é tão sensível, é tão chocante, que o David, acho que é no quarto capítulo, se não me engano, o David, ele acaba recebendo um castigo tão absurdo que ele fica trancado num quarto escuro por vários dias. E ali ele começa a passar um filme na cabeça dele, tentando entender o que aconteceu, e se preocupado com a mãe. Então é uma cena tão chocante que você, se você tiver aí um coração mole, você vai acabar até chorando, tá? Porque ela é dura. Tanto que tem um momento que uma cena tão é emblemático que há uma cena, a senhora Pegotti vai até ele para perguntar se tá tudo bem, para levar comida, e ele é sensível porque ela coloca o ouvido assim na fechadura e traz uma emoção da situação do menino muito forte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar esse pedaço, cara, porque é muito sensacional. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Caio em desgraça. O capítulo é longo, mas eu vou ler aqui um pedacinho só dessa sensação que teve do nível de drama e solidão que esse menino sofreu. Ele era super jovem. Eu até marquei aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A extensão daqueles 5 dias me é indescritível. Eles ocupam o lugar de anos em minha lembrança. O esforço de me manter atento a quaisquer incidentes que se fizessem audíveis da casa, ao tocar dos sinos, ao abrir e fechar das portas, ao murmurar das vozes, aos passos nas escadas, a qualquer riso, assovio ou canto lá fora, os quais me pareciam ainda mais terríveis em minha desgraça e solidão. O transcorrer incerto das horas, sobretudo à noite, quando acordava pensando que já era de manhã e descobria que minha família nem sequer tinha ido para a cama, ou que só aumentava a apreensão pela noite inteira que me esperava. A melancolia dos olhos e pesadelos que tinha, o retorno do dia, da tarde e da noite, quando os meninos brincavam no adro da igreja e eu os assistia à distância do quarto, envergonhado de aparecer à janela e alguém descobrir que eu era um prisioneiro. A estranha sensação de nunca ouvir minha própria voz. Os fugazes intervalos de alegria que vinham com as refeições e se desfaziam tão logo elas terminavam. A chuva que caiu num fim de tarde, com seu cheiro fresco. Chuva fortíssima que se instalou entre mim e a igreja, até que ela e a noite incipiente me aniquilassem em meio à escuridão, ao medo e ao remorso. Tudo isso parece ter repetido em círculos incessantes por anos, e não dias. Tão viva e fortemente marcaram minha memória. Na última noite da minha clausura, fui acordado por alguém que me chamava pelo nome num sussurro. Gente, esse pedaço. De um pulo pus-me de pé e, tateando no escuro, perguntei: É você, Pegote? Não houve resposta imediata,
Mas logo em seguida escutei meu nome de novo, num tom de voz tão triste e misterioso que teria entrado em pânico se não tivesse me ocorrido antes verificar de quem se tratava pelo buraco da fechadura. Tateei meu caminho até a porta e, levando meus lábios à fechadura, sussurrei: "É você, Pegote querida?" "Sim, meu amado Dave", respondeu ela. "Seja discreto que nem um ratinho. O gato pode ouvir a gente." Cara, olha isso. Se vocês lerem a cena inteira, vocês vão entender o que eu tô falando, cara. Putz, é demais. Isso aqui tem uma beleza textual que é incrível. Percebe a delicadeza da boca na fechadura, do tato, da sensação que o menino tinha de enclausuramento de um nível que ele não sabia mais o que era dia e o que era noite. E como ele se sentia mal e envergonhado daquela 5 dias de trancafiamento total. Cara, esse livro ele tem essa magia. Mas para não me alongar, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês viram como é que é o texto do Charles Dickens? E durante todo o livro vai ter esse tipo de sensibilidade. Existem personagens aqui importantíssimos, vamos a eles. Temos a família Pegotti, que é uma família, inclusive, destoante do que eram as famílias daquela era vitoriana que Charles Dickens vivia, que era uma era vitoriana que vivia muito de aparências, vivia muito de vaidades, hipocrisia, coisas que de caráter duvidoso, moralmente horríveis. Aqui não, aqui é um contraponto da realidade. Uma família humilde, família Pegotti. A família Pegotti, ela é composta do irmão da Clara Pegotti, um outro menino que foi adotado logo quando pequeno por o irmão da Clara, o Ham, e a pequena Emily. Esses três. E tinha também uma moça que era uma senhora que ajudava ali, como se fosse a governanta também, né? Que é muito curiosa, inclusive, que agora não vou lembrar o nome dela. Eles viviam numa cidade litorânea, de maneira muito simples e humilde, num barco encalhado na beira da praia. Inclusive tem aqui na ilustração do livro nessa edição aqui da Zahar, tem o barquinho aqui, ó. Já aqui já começa a perceber como isso aqui é diferente e mágico. Um barco, que é a casa dessa família, que é um exemplo de família perfeita, no quesito moral, no aspecto humano, e de como a simplicidade e muitas vezes a não abastança do dinheiro não é motivo para que as pessoas sejam ruins, muito pelo contrário. Aqui nós temos uma família que vive com o suficiente, vive ali da pesca, né? E que uma vida modesta, mas o grau de humanidade que trazem esses personagens é um negócio fora da curva, gente. É um negócio incrível que faz a gente pensar muitas vezes, né? No que a gente dá valor de fato. Essa família ela é intocável, ela é uma família pura, no sentido literal da palavra. A pureza está em cada um ali. O seu jeito de falar, meio caipira, é muito engraçado porque as traduções elas trazem esse tom caipira das conversas, é muito bom. Temos um outro personagem em outro núcleo, porque esse romance tem diversos núcleos, como se fosse uma novela mesmo. Tem o núcleo dos Pegotti, tem o núcleo de, de quando David, ao sair do seu castigo, acaba indo para um internato, amando do Sr. Murdstone, mas antes desse internato o menino acaba tendo que trabalhar na fábrica, inclusive, de maneira forçada, um menino garoto trabalhando ali. Já é também um retrato da época que Charles Dickens vivia. Essa exploração do trabalho infantil, que é muito abordada em todas as obras do autor. O garoto, ele vai para esse colégio interno, Salem House,
Esse colégio é um colégio extremamente severo, de educação extremamente severa e punitiva. Não necessariamente com a ideia de trazer a erudição, o intelecto e o aprimoramento das pessoas, mas sim é uma coisa muito mais para colocar as crianças num cabresto comportamental. E ali ele acaba conhecendo alguns personagens que vão aí praticamente durante toda a história ficar no convívio do David, com exceção de um período ali. O primeiro deles é Steerforth, que é uma figura extremamente peculiar na história, vai ter um papel fundamental no desfecho de várias coisas. Inclusive, é um arquétipo muito peculiar. Eu vejo muito o Steerforth. É um cara de família aristocrata, um garoto mais jovem, alto, bonito, carismático, inteligente, que tem uma pompa, cheio de orgulho, um tanto quanto narcisista, um cara convincente, encantador. E isso, pro David, quando ele conhece o Steerforth, o David fica encantado com ele. Fala, nossa, esse cara é um exemplo para mim. Pô, quero ser igual ele. E o Steerforth, apesar dele ter todos esses problemas, ele é aquela coisa do cara ter uma raiz tal que ele muitas vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, ele simplesmente é. E o Steerforth ele é o líder, o valentão, o cara que compra briga, que consegue convencer todo mundo, as pessoas respeitam. E o David, quando chega nesse colégio, o Steerforth meio que se afeiçoa a ele. Fala, pô, moleque, vem aqui que eu vou te dar uma cobertura aqui pra você não ser zoado aqui no meio da galera. Então ele acaba apadrinhando o garoto, David, e o Dave, né, são vários nomes que o David vai adotar durante o apelido, né, Dave, seu Dave, senhor. O Steerforth vira o melhor amigo desse cara, que é uma figura extremamente luciferiana, na minha percepção. É exatamente o nível de sedução que muitas vezes um Lúcifer causa, a figura de Lúcifer, essa coisa da luz, da beleza, da pujança, da eloquência, da sedução. É uma figura extremamente caracterizada por esse arquétipo luciferiano, que aparentemente parece ser excelente, mas no fundo aquilo, os valores trazidos por ele são valores que não são perenes, perpétuos. Acabam se esvaindo nas vaidades e nas coisas que ele vai fazer durante a história, porque ele é egoísta, ele faz tudo meio que pelo seu benefício. Ele usa as pessoas, manipula as pessoas. Mas eu não vou ficar falando muito porque acaba estragando a experiência de como ele faz isso, porque é muito sutil. Apesar de você já começar a perceber durante a narrativa que o Steerforth tem alguma coisa errada com o Steerforth e o nível de afetação que o David tem por ele. É muita inocência ou sei lá, não sei. O David ele acaba se iludindo demais, achando que ele é perfeito. Mas acaba acontecendo isso muitas vezes com a nossa vida, né? Você cria expectativas em pessoas, muitas vezes, muito mais do que a pessoa merece. Porque quando uma pessoa está muito próxima e você se afeiçoa demais a ela, parece que você não enxerga mais nada. Você não enxerga defeito na pessoa. Você precisa se afastar, muitas vezes, para enxergar o problema, o defeito. E esse Steerforth ele vai levar o David para alguns lugares que não são muito legais, experiências, inclusive, um tanto quanto ruins nessa trajetória. David vai enfrentar diversas dificuldades. Vai passar fome, vai ficar desabrigado, principalmente quando ele consegue sair da escola, consegue fugir da escola. Ele vai enfrentar aí maus bocados, ele vai tentar vender algumas coisas para tentar ter com o que comer, enfim. E vai ser bem penosa essa trajetória dele até ele conseguir se estabelecer em um lugar. Tem também um garoto que acaba aparecendo na história, lá na escola também,
que é o senhor, o Traddles. O Traddles é o amigo fiel que vai acompanhar o David até o final do livro. Traddles é o garoto comum, que não tem nenhum tipo de destaque. Inclusive, ele é o bem rotulado garotinho que vai sofrer bullying na escola. Até porque ele não tem aquela aparência, é o garoto simples, tranquilo, que vai fazer as coisas porque ele precisa fazer, ele precisa se destacar, ele precisa construir o seu próprio futuro. E essa é a toada do livro, né? As pessoas ali vão ser donas dos seus destinos. David vai enfrentar diversas intempéries para tornar-se dono do seu próprio destino. Isso é louvável. David ele é um menino perspicaz, inteligente, que tem uma capacidade de aprendizagem exemplar, incrível, e as pessoas gostam dele de graça. Isso é legal, porque ele tem uma luz própria. E essa luz faz com que as pessoas gostem dele. E ele é você percebe que ele é um garoto muito bom, apesar de estar em formação. E nessa formação é que ele vai tropeçar muitas vezes na trajetória até aprender. Ele vai aprender com os erros. Pra gente não ficar se alongando muito, porque a história é muito longa e tem muitos personagens. Eu quero só colocar aqui uns que são muito importantes nesse caminhar. Temos aqui a figura da tia, onde essa tia vai ser a mulher que vai acolher o garoto depois que a mãe do David falece. Porque ela vai falecer de tristeza, vai morrer, inclusive, o filhinho. O menino vai ficar órfão e ele vai atrás da sua tia, Betsy Trotwood, a conselho da Peggotty, que vai ficar como a tutora, a cuidadora do garoto. Porque o menino ele vai passar temporadas lá com a família Peggotty, ele vai conhecer a Emily, vai ficar encantado com a Emily, vai ser como se fosse a primeira paixãozinha dele. A Emily é a menina linda, perfeita, meiga, tímida, pura, tudo isso. Aí ele vai depois voltar para a realidade dele, vai atrás da tia. A tia vai pagar uma bolsa para ele estudar num- numa câmara lá para se formar em direito, né? Essa parte do jurídico. E o David vai se destacar muito nesse lugar, ao ponto de ser aí chamar a atenção de algumas pessoas para ele trabalhar num escritório renomado ali, né? Que é o escritório do Sr. Wakefield. O Sr. Wakefield é um cara também nobre, que tem uma família estabelecida e que tem uma filha. O David vai passar uma temporada, vai crescer uma temporada com ele, como se fosse um intercâmbio na família Wakefield. E ele vai conhecer a Agnes. Agnes é a mulher, garotinha também, que vai ali crescer junto com o David, até ali aos seus 11 e poucos anos, um pouco mais, até a adolescência, um pouco mais. E os dois vão criar um amor fraternal de irmão. Mas nesse amor há um mistério, há uma mágica que ela vai ser desvendada no decorrer do livro. E você, lendo, vai perceber como essa dupla, um completa o outro na trajetória. Agnes é como se uma figura central, é o porto seguro do David, enfrentando diversas coisas, aquele amor penitencial, sofrendo, calado, respeitando os passos que o David decide tomar durante o caminho, inclusive se apaixonando por pessoas que não vão dar certo nessa trajetória, que é o exemplo da Dora, que é também a filha de um advogado também, onde o David vai trabalhar. E ele se apaixona pela Dora de uma maneira extremamente avassaladora. Mas é aquela coisa da paixão aguda, simplesmente emocional, a alma, olhando para a menina perfeita, linda, fofinha, lindíssima. E é uma escolha que ele teve, né, durante a trajetória. Porém, vai fazer de tudo para que dê certo
a união entre eles, mas vai ter bastante dificuldade para que isso aconteça. E nessa ele vai compartilhar os sentimentos, inclusive com a Agnes, para do que ele sente pela Dora, enfim, a Agnes super irmãzinha dele ali, né? Sempre respeitando muito o que o David ia decidir da vida dele. No entanto, existia uma dificuldade, porque ali os casamentos eram formados por uma questão de conveniência, né? Como eu já comentei com vocês. As pessoas ligavam muito pelo quanto você tem, ou que você é em reputação perante a sociedade. Então, os casamentos eram arranjados, e não era diferente em vários outros lugares naquela época. A gente pode ver isso em romances russos, né? A reputação, o quanto que a pessoa tem de grana, o quanto ganha para poder casar. E era por isso que eram feitos os casamentos, muito em detrimento do que existia de sentimento de fato, né? O amor era segundo, terceiro plano nesses casos. E ele acaba casando com a Dora. Porém, esse casamento já percebe-se que não vai dar certo, né? Exatamente, não dá certo. E isso vai ser vivido na pele, porque ele vai perceber que a Dora, apesar de ser uma menina muito boazinha, muito lindinha, mas ela não tem maturidade nenhuma, uma menina extremamente infantil, que não acompanhava, que não tem a mesma sintonia que o David tinha, que o David sempre foi muito espirituoso, assim, muito ousado, muito proativo em querer transcender, em querer ser bem-sucedido. Tanto que tem um momento aqui que ele vai aprender do zero uma função ali que poderia dar uma perspectiva de grana para ele, que é a taquigrafia, se eu não me engano, acho que é isso. Ele vai fazer o curso de taquigrafia e vai ficar muito bom nisso daí. Tanto é que ele vai ficar tão bom nisso que essa função de taquigrafia vai desencadear para outra função que vai se perpetuar no final do romance, ele como sendo um ótimo escritor. Veja como a trajetória foi interessante, porque ele foi buscar uma função utilitária para descobrir a função precípua dele. E ele vira um escritor renomado no final do livro, né? O livro é gigantesco, gente, então vão ter várias cenas, vários plots. Existem os desfechos chocantes de cada personagem. Temos um personagem que é talvez acho que um dos meus favoritos, porque ele tem um alívio cômico, mas ele tem também o tom de pra gente refletir, que é o Sr. Micawber. O Sr. Micawber e sua família, esse senhor, ele é muito engraçado, porque você não sabe se ele pode ser levado a sério ou não. E ele conhece o Sr. Micawber naqueles momentos de mais dificuldade ali, que estava passando quando ele era menino. O Micawber, ele é um cara extremamente inteligente, erudito. Ele tem até uma pompa, né, de ser aristocrata. Só que ele não dá certo em nada. Porque ele vive endividado. Por conta que ele não consegue um emprego fixo e não consegue ter uma função que daria a ele o que lhe era devido, o que ele merecia estar, uma posição de trabalho que ele merecia estar. Essa posição de trabalho ele sempre pensa assim, cara, eu preciso estar num lugar onde eu mereço estar, para eu conseguir a minha fortuna. E, cara, é muito engraçado o jeito que ele fala, ele é todo erudito, ele fala super bem. Ele vai ter aí vários momentos de endividamento, inclusive ele vai ser preso por dívida, que inclusive é uma crítica que o Dickens faz à época também, que as pessoas eram presas por dívidas. E muitas vezes deixavam de prender verdadeiros criminosos ali. Tudo uma questão de status e posicionamento social. Essas dívidas que o Micawber acabava contraindo era para satisfazer a família, porque falou, não, dessa vez vai dar certo, não, me empresta isso, porque daí eu vou conseguir. E ele sempre vinha com esse discurso de que, poxa, vai dar certo dessa vez, eu vou fazer isso e vai dar certo, nós vamos nos mudar para tal lugar, e ali nós vamos conseguir, e nós vamos conseguir a fortuna. E ele vinha com esse discurso e as pessoas sempre apoiando ele. Mas você fica naquela coisa, sabe? Pô, mas esse cara tá enrolando as galera ou esse cara tá falando sério? Você consegue comprar que esse cara realmente é bom ou não? Aí fica nessa. Eu fiquei assim quando eu li. Pô, será que ele é bom mesmo? Porque ele tá falando que ele é muito bom. As pessoas falaram que ele é muito bom. Mas será que ele é bom mesmo? E, pô,
várias vezes se você se depara com uma situação dessa na sua realidade cotidiana, você fala, cara, talento desperdiçado. Essa é a palavra. O cara é um talento desperdiçado. Quantas vezes nós, na nossa vida, já nos sentíamos dessa forma, ou nos sentimos dessa forma? Só um talento desperdiçado. Poxa, parece que as portas não estão se abrindo pra mim. É pra se refletir, né? Eu, sinceramente, me pegou várias vezes nesse sentido. O Mikober, ele tem uma. Às vezes eu sinto uma identificação com ele, de verdade. Mikober é um personagem muito. Tem uma camada muito interessante, que vale a pena a gente refletir, experienciar durante o livro. Porém, eu quero falar de uma personagem aqui, que talvez é uma das personagens mais asquerosas que você vai ler num livro. Tem muita gente ruim em livro, em romance. Espero que você nunca se depare com um desses na vida real. Por isso que existem os romances e a literatura, para que você não precise conhecer pessoas assim. E essa personagem é Uriah Heep. Uriah Heep. Quem é do rock and roll aí sabe que existe uma banda, inclusive, com esse nome. Uriah Heep, um escriturário daquele escritório do senhor Wakefield, que é pai da Agnes. Ele trabalha para o senhor Wakefield. Esse aqui é o famoso estereótipo do parasita social, o parasita humano. Ele vem de uma origem humilde, ele e sua mãe, viúva, criado da baixa classe social, com muita dificuldade. No entanto, toda a dificuldade enfrentada por Uriah Heep não o fez uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, ele se abasteceu dessa miséria para se tornar um ser miserável em sua essência, em sua postura, em sua atitude, em sua moral, em sua ética. Até fisicamente, o Charles Dickens ele traz a descrição de quem é o Uriah Heep. É o cara ossudo, magrelo, com a pele, os dedos longos, a pele suada, com aquele aspecto, uma coisa meio serpente, uma coisa meio nojenta, pegajosa. Exatamente isso. Ele usa de uma falsa humildade, de uma hipocrisia moral, como se, eu sou o coitadinho, então eu tenho que ser assim. Eu sou coitadinho, eu vim de baixo, eu sou humilde. Mas você percebe a cada palavra desse desgraçado que ele é um hipócrita. Ele usa isso como uma muleta para conseguir os seus intentos, que é manipular, enganar, ludibriar, roubar as pessoas para ascender de maneira desonesta na vida. E ele automaticamente, quando conhece o David, ele já cria um ódio mortal pelo David, porque o David é um garoto de luz própria. E aquela luz incomodou o Uriah Heep de muitas maneiras. Então, o Uriah Heep ele vai usar de todos os subterfúgios desonestos para cumprir os seus intentos para melhorar de vida, entre aspas. E você só vai entender o que eu estou falando lendo cada frase, cada diálogo que o Uriah Heep tem com os personagens aqui. Se você não ficar com vontade de socar esse ser humano, eu não sei. Porque, olha, eu falo pra você, esse cara me deu repulsa de um jeito, porque é o tempo inteiro pegajoso e insuportável. Cada frase dá nojo, assim, é um negócio, cara, que dá uma repulsa absurda. Dickens, genial pra fazer com que a gente odeie esse cara, de verdade. Então, o Uriah Heep, personagem importante, mas, cara, detestável. Absurdo. Bom, aí temos outros personagens, né?
como a Betsy Trotwood, que é a tia. A tia é um amor, só que ela é toda também reservada, fria, ela é introspectiva, ela é soturna, mas ela é uma pessoa extremamente amável. Pro David, ela foi também peça fundamental na formação do garoto e da vida adulta também. Então temos aí os fundamentais, né? A família Peggotty, Betsy Trotwood, Agnes Traidos, são os pilares bons que o David teve na sua jornada, enquanto também teve os pilares ruins, principalmente Steerforth, que vai fazer algumas coisas durante a história que vai desencadear num dos capítulos mais impressionantes que você poderá ler de romance de literatura clássica, extremamente baseado, é uma coisa bem shakespeariana, inclusive o título do capítulo é A Tempestade. Esse capítulo, A Tempestade, ele está para com, claro, nas suas devidas temáticas, mas a importância, o nível de impacto, onde o alvo a ser atingido, ele está para com aquele capítulo espetacular do livro Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, que é O Grande Inquisidor. É um capítulo para ser lido, relido, estudado, até mesmo de maneira apartada. Vale a pena ler só esse capítulo, para você entender o nível da densidade da coisa, como aquilo foi construído de uma maneira sobrenatural, como você consegue sentir toda aquela carga dramática que acontece nesse capítulo. E é dramático, gente. É drama, é chocante, é bom, impactante. Ele funcionou, né? Isso é maravilhoso. O romance inteiro funciona muito bem. Nós estamos aqui há muito tempo falando. O que mais eu posso falar para vocês? Vocês precisam ler o David Copperfield. Faça aí a sua leitura, viva esse momento, cara. É sério. É um livrão, cara. É um livro maravilhoso. Você não pode deixar passar a leitura dessa obra, porque é incrível. Você aí que às vezes tem medo de porque fala que é clássico, você que está começando, que quer começar, começa no David. Vai ler o David Copperfield que você vai entender o que eu tô falando. Eu não sei quanto tempo a gente tá gravando aqui. Deve ter mais de hora já. Gente, confia no Refúgio Eremita. Vamos ler o David Copperfield. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou do livro. Eu sempre esqueço de pedir o like, né, no começo do vídeo, mas você que tá até agora com a gente, faz isso. Vamos espalhar a notícia. Vamos espalhar esse canal aqui para o pessoal, que aqui o canal é de verdade, tá? Nós temos a intenção de gravar sempre com muita verdade. Não tem anotação, não tem, é conversa franca do que tem aqui na minha cabeça. E assim vai ser, porque não sei ser de outra forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Só para fechar, a gente tem esse espaçamento entre uma obra e outra. Não é porque eu quero, não, gente. É porque a rotina é muito puxada aqui. A gente não consegue parar para gravar muitas vezes. Já tem bastante coisa lida e a gente não consegue dar conta. O serviço, a rotina do dia a dia, trabalho, isso tem tomado bastante a nossa disponibilidade. Até mesmo a saúde, tá? Não tô falando a verdade aqui pra vocês, não é fácil não. Bastante complicado. Mas nós não vamos desistir. Então, enquanto eu tiver forças, estaremos aqui e dentro do tempo que eu conseguir entregar, vou alimentar o canal, tá bom? Como já comentei com vocês. Não dá para ter tanta assiduidade, mas eu trago sempre coisas que possam agregar para vocês. Que essa nossa conversa seja uma espécie de aulão direcionando aí a nossa jornada literária, tá bom? O desfecho do livro ele caminha para um desfecho acertado.
vale a pena pontuar isso. É um final feliz? É. Mas deixa suas marcas. Essa aqui é a ponderação que eu tenho a fazer. E então, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e que possamos nos ver nas próximas conversas, sempre com um livrão legal pra gente. Um abraço e até mais.